A harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, mas a semana está aí diante dos nossos olhos. Assim como Moisés diz para o Criador: sem a tua presença não permita que eu saia do lugar. Sim, Pai, sem a tua presença não permita que nós saímos do lugar. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Se contra ti projetarem algo, não obterão êxito. Por quê? Porque na própria palavra do Criador, Ele nos garante, Ele nos dá a segurança que nós necessitamos. Muitas vezes nós deixamos, como a gente é carne, nós temos que alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Muitas vezes nós recorremos ao homem e deixamos que aquele que realmente pode fazer a diferença nas nossas vidas possa estar no controle das nossas vidas. Você tem direito de sentir medo, você tem direito de ficar inseguro, mas você não pode impedir que esse medo te paralise. Você não pode impedir que esse medo te paralise, te deixe estagnado, te deixa paralisado. Lembra do rei Davi? Ele é um dos heróis da fé que eu mais admiro, são um dos livros que eu mais medito na Bíblia Sagrada. Eu amo as passagens que falam do rei Davi. O rei Davi, ele foi consagrado para ser rei. Ele foi levantado e escolhido pelo próprio Criador para ser rei. Sendo que a vida dele não demonstrava nenhum significado para isso. Ele não tinha aparência, ele não tinha porte físico, ele não tinha absolutamente nada que ali demonstraria que ele poderia se tornar rei de Israel. Mas, querido, quando o Criador ele tem projetos para as nossas vidas, quando ele tem planos para as nossas vidas, humanamente falando, as pessoas elas podem até desacreditar em você, elas podem até querer te prejudicar pelo simples fato de você existir, pelo simples fato de você ser uma escolha do próprio Criador. Porque quando ele escolhe você para algo, isso significa que não foi homens que o escolheu para que você seja treinado. O rei Davi, ele foi escolhido pelo próprio Criador. Com isso, querido, ele sofreu muito, porque ele teve que aprender. E quando nós temos um grande projeto, quando nós temos um grande propósito do próprio Criador para as nossas vidas, nós vamos, consequentemente, ter que, diante daquelas adversidades que estão no nosso caminho, essas adversidades não podem impedir que nós ficamos paralisados, que nós ficamos estagnados, mas que nós consigamos adaptar aquela situação, aquela circunstância presente, aprendemos com essa circunstância e ensinamos, compartilhamos através dessa experiência. Porque quem ensina, aprende. E quem aprende, ensina. O rei Davi, ele aprendeu, ele se preparou, e ao o aprendeu, o preparou através das diversidades. O rei Davi, ele foi escolhido pelo próprio Criador para ser rei de Israel, rei da terra. Porém, ele ainda não era tido como rei, mas ele era perseguido, ele tinha que fugir. Hoje nós iremos meditar, querido, no livro de 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10. O rei Davi foge de Saul para Gate. Você tem o direito de sentir medo. Você tem o direito de ficar preocupado. Mas você não tem o direito de ficar estagnado. Você e eu, nós não temos o direito de o medo nos paralisar. O medo não pode nos paralisar. Pelo contrário, nós temos que, através daquela circunstância, daquela adversidade que está ao nosso alcance, nós temos que aprender com ele, aprender e ensinar a superar. Porque você tem um propósito pelo qual o Criador te chamou, que você deverá estar em determinados locais, em determinados ambientes, mas você vai depender de pessoas para te colocar ali. Ele vai usar pessoas. E através dessas adversidades, o próprio Criador, ele vai fazer com que você levanta um exército celestial, um exército ao redor de você, um exército longe de você, para que você consiga realizar o projeto e o propósito que ele tem para a sua vida.
Então, para essa nova semana que está diante dos nossos olhos, qual que é a mensagem que ele nos deixa? Qual que é a direção espiritual que ele nos deixa? Você tem o direito de sentir medo, mas você não pode impedir que este medo paralise você. Você tem o direito de ficar preocupado, mas você não pode impedir que essa preocupação te paralisa. Você tem que crer que aquele que está contigo, aquele que te chamou, aquele que está te ensinando, aquele que está te capacitando, é maior, é mais poderoso e não há ser na terra, não há circunstância ou situação que o pode deter ou o conter. Sendo assim, você e ele é a maioria. Você e mais um, a maioria. Então, queridos, para essa semana, de repente você entrou nesse vídeo e sente na mesma situação. Tem passado por momentos de desafios. Eu tenho 2 semanas, querido, vou falar com vocês que são os meus seguidores, porque eu acho que eu estou aqui para compartilhar o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, porque o que a gente ministra é o que a gente vive. Porque você só pode compartilhar, você só pode ensinar o que você experimenta. Eu experimento do poder do Criador sobre a minha vida. E através dele não vem só glória, não vem só alegria, mas vem dificuldade, vem perseguição, vem confusão. Eu digo confusão não, querido, porque confusão que eu quero dizer assim. Vem coisas ocultas, escondidas, que você tem que tentar descobrir o que está acontecendo. Você tem que ser o próprio perito da sua própria vida. Você tem que pesquisar, você tem que buscar compreender o que está acontecendo. Muitas vezes, a vida ela vai impor que você seja a própria experiência, materializando. Você tem que buscar por respostas que muitas vezes as pessoas elas não vão conseguir te entregar. Muitas vezes você vai buscar respostas por caminhos que não chegarão até você. E você vai ter que, apesar dos desafios, você vai ter que enfrentá-los. Apesar das dificuldades, das diversidades, você vai ter que enfrentar, você vai ter que bater de frente para tentar entender, compreender o oculto e escondido. Então, essa semana, querido, é uma semana que o Criador ele nos chama a dizer: fugir não é a solução. Esconder não é a solução. Esconder, fugir dos seus problemas não é a solução. Você tem que encarar os seus problemas, você tem que encarar as dificuldades que você está vivendo no presente. Você tem que ter consciência que elas são reais, que elas existem, e você tem que tomar uma decisão. Eu vou paralisar diante dessas diversidades? Essas diversidades vão me paralisar? Ou eu vou tentar compreendê-las? Ou eu vou tentar aprender com elas, crescer, ensinar e compartilhar? O rei Davi, ele no pior momento da sua vida, ele teve que fugir, querido. Ele teve que fugir, ele teve que liderar pessoas no momento mais difícil da vida dele. O Criador colocou na vida de Davi pessoas que estavam com dificuldades, estavam com dívidas, estavam amargurados de espírito. E Davi tornou-se chefe daquelas pessoas. Davi, ele preparou 400 homens que estavam passando por momentos difíceis, através da liderança de Davi. Porque Davi ensinou estes homens que a nossa luta inicialmente não é carne e osso. Os nossos inimigos verdadeiros não são de carne e de osso, mas são principados, potestades, hostas malignas. Então, Davi compreendia perfeitamente que primeiro nós tínhamos que trabalhar o nosso espiritual para conseguir detê-los, para conseguir vencer, para não se estagnar. Davi teve que aprender, fugindo.
Ele imaginou, tipo, não há mais solução, não há mais alternativa, o que fazer? Não tem quem me ajude. O que fazer? Como fazer? Sabe o que aconteceu com Davi? É o mesmo que vai acontecer comigo e com você se nós continuarmos buscando pela presença do Criador. Se nós continuarmos treinando o presente, o nosso presente, experimentando, passando pelas experiências do nosso presente e treinando pessoas a superar suas dificuldades, a superar suas adversidades através da fé. Bora lá? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos este vídeo a Ti. Repreenda o espírito de resistência contra este canal, repreenda o espírito de oposição contra as nossas vidas. Nós repreendemos e anulamos e cancelamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas. Tudo aquilo que vem para trazer corte, morte, paralisação, perseguição, nós repreendemos e anulamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Tudo que foi feito no oculto, no escondido, tudo que está sendo manipulado, travado contra as nossas vidas, que em nome de Yahshua Mashiach nós recebemos percepção do mundo espiritual e do mundo físico para compreender e entender o que se passa. Para que, Pai, através dessas adversidades dessa pessoa, ela possa aprender, ela possa compreender e possa compartilhar. Sela-nos com teu santo Ruach, sela-nos com a tua santa maravilhosa presença. E que através dessa palavra que será ministrada, fale em nossos corações. Repreenda a dúvida, o espírito de confusão, repreenda o espírito de oposição, tudo aquilo, Pai, que veio de forma negativa contra as nossas vidas, que seja paralisado agora. Recue agora espírito da cobiça, recue agora espírito da inveja, recue agora obra contrária, recue agora obra maligna. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu determino eliminado desta vida, desta casa, que as bênçãos da inteligência, da percepção espiritual, do entendimento, da sabedoria divina esteja sobre este lar, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse trabalho. Que essa pessoa possa ser alcançada e alicerçada pela sua santa e maravilhosa presença. Assim seja, meus queridos. Bora meditar? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 21, versos 10. Dute, que é Davi, né? Foge de Saul para Gate. Por que ele estava fugindo de Saul, queridos? Porque Saul estava com inveja de Davi, rei Saul estava com inveja. Nas passagens anteriores, fala-se que rei Saul lançou-se uma lança contra Davi 2 vezes para matar. Mas aqui, conforme nós vamos lendo e meditando, você vai compreender o porquê que gerou essa inveja do rei Davi. Naquele dia, Dute, que é Davi, se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Ou seja, a inveja de Saul com Davi foi porque aquelas mulheres cantavam-se que Davi tinha mais êxito do que Saul. E conforme Davi ia desenvolvendo-se, Saul irava-se, a inveja inflamava cada vez com maior força. Quanto mais tudo que Davi fazia, porque Davi era homem segundo o coração do próprio Criador. Isso gerava em Saul um ódio mortal pela vida de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração do próprio Criador, consultava o Criador, vivia obediência ao Criador. E Saul, o rei Saul, ele se afastou do Criador. Ele se afastou, a cada dia ele foi se afastando. E Davi, ele se aproximava, ele vivia em obediência. Era homem segundo o próprio Criador. E com isso, a presença do próprio Criador, a luz do próprio Criador que estava sobre Davi, sabe o que acontecia, querido? Ele se destacava cada vez mais. Ele era tido como um reflexo, um farol, vamos dizer assim, na prática. Uma lamparina, uma luz. Por quê? Porque ali estava a presença do próprio Criador. E onde a presença do próprio Criador está, o que acontece? As pessoas que se aproximam de você sentem algo diferente, sente que existe algo sobrenatural, algo que não se pode pegar, tocar, mas é algo que não tem como se descrever. Porque ali é o próprio sobrenatural dele que manifesta em nós, né? Então, queridos,
O rei Saul, ele começou a invejar Davi e falou, eu tenho que eliminá-lo, né? Porque Davi não era rei nem de Israel. Aqui eles próprios diziam, rei da terra? Como assim? Se ele não era rei, coitado, nem de Israel, como será rei da terra? Olha a vida que Davi levava. Davi era pastor de ovelhas. Ele tinha uma vida super simples, ele trabalhava no campo, cuidava das ovelhas do pai. Ele era o filho da vergonha. Era rejeitado pelo seu pai, pela sua família, pelos seus irmãos. Os irmãos de Davi eram tidos como com porte físico diferenciado, eram homens que eram treinados para a guerra. Davi, além de ser muito jovem, Davi, se eu não me engano, foi ungido para ser rei de Israel aos 17 anos, e ele só tomou posse do trono aos 40 anos. Para você ver que, para você chegar no propósito do próprio Criador, você tem que ser treinado, você tem que ser capacitado. E Davi, ele foi treinado da forma mais difícil que se pode ver ou se ler e meditar na Bíblia Sagrada. Muitos teriam desistido do processo, mas Davi continuou perseverante. Davi continuou firme. Assim tem que ser comigo e com você. Há processos na nossa vida, há ensinamentos que nós temos que aprender, há propósitos em nossas vidas que, quando tudo está dando errado, ou quando tudo parece estar estagnado, ou tudo está se tumultuando de uma só forma, quando as coisas começam a chegar de monte, você pode ter certeza que os propósitos do Criador lá na frente estão por se cumprir, a glória dele está para se revelar na sua vida, nas nossas vidas. Porque quando as coisas ficam muito difíceis por um lado, querido, ou seja, quando é propósito do próprio Criador, a tendência é que tudo vai se chegando com alavanches. Você não sabe qual que é o destino, você não sabe mais como fazer, porque as coisas começam a complicar de uma forma que você não consegue entender. O rei Davi, ele fugiu, ele ainda nem era rei, ele foi ungido para ser rei. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele, antes mesmo de tomar posse do trono, ele já estava sendo ameaçado de morte, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo monitorado, vigiado o tempo inteiro. Então, querido, eu quero dizer para você que, como exemplo de Davi, que de repente hoje você ou começou ou tem passado por momentos de desafios na sua vida, que você chega a se questionar, será que eu estou no caminho certo? Será que esse é o lugar que eu deveria estar? Mas eu quero dizer para você que quando você passa por momentos difíceis, quando você vai para determinados locais, determinadas situações, que ali você não... existe um levante se levantando contra a sua vida, existe algo que há mais, que ali é o próprio Criador te levando para a cena do local, levando para a cena do propósito, do projeto que ele tem para você. Eu creio sim que as adversidades que eu enfrento, os desafios que eu enfrento, são simplesmente preparações do próprio Criador para me levar a determinados propósitos, determinado projeto que ele tem para minha vida. Porque eu jamais conseguirei compreender os planos dele para minha vida. Eu tento obedecer conforme está na palavra. Tento levar uma vida de retidão, né? Perfeito nós não somos, ninguém é perfeito, mas eu tento andar alinhado conforme as vontades dele. Mas mesmo assim você vai encontrar adversidade, você vai encontrar desafios pelo seu caminho, você vai encontrar pessoas que vai duvidar da sua índole, do seu caráter, você vai encontrar pessoas que vai te apontar o dedo, dizer que você está no caminho errado, vai dizer com toda propriedade, achando que tem o direito de te julgar e dizer que você está no engano, que você está no erro, que você está na mentira e que você é errado, que você comete erros. Eu sei que para que nós possamos aprender algo das nossas vidas, para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos ensinar algo a alguém, ou aprender algo, nós temos que passar por momentos de desafios, nós temos que ter experiência, nós temos que passar por experiência.
O rei Davi, ele é um dos heróis da fé que mais eu sou completamente apaixonada por todo. Eu medito sempre nas palavras do rei Davi. A história dele é lindíssima, porque ela muito me ensina. E eu vivo momentos que o rei Davi viveu na sua vida. Eu experimento o que passou por rei Davi. Eu vou impedir que esses desafios, essas dificuldades me paralisam? Ou eu vou aprender com essas dificuldades, ou eu vou me adaptar nessas dificuldades, nestes desafios, para que eu me torne o que o Criador tem para mim, o que Ele tem preparado para mim. E assim tem que ser com você. Você tem que pegar que esses desafios que estão ao seu caminho, que está à sua volta, e fazer com que esses desafios, eles te preparem para algo maior. Porque necessariamente, se você não passar pelo processo, se você não experimentar, não aprender, você não chegará onde que é determinado para você, aonde espera de você. Tem pessoas, tem circunstâncias, tem ambientes que dependem de você, tem vidas que dependem de você, e você tem que mostrar que existem desafios, que eles são reais. Você tem que aprender, você tem que adaptar, e você tem que se preparar e ensinar e treinar essas pessoas. Assim como o rei Davi, através dessa fuga, ele fugiu de Saul por medo, porque Saul estava projetando matá-lo. Ele fugiu, ele se escondeu numa caverna, e ali se juntaram a ele homens com todos os tipos de dificuldades, seja elas financeiras, com dívidas, com amargura de espírito. Havia aproximadamente 400 homens. Davi estava naquele pior momento da sua vida. E ele foi desafiado, queridos, a liderar aqueles homens, a preparar aqueles homens, que futuramente tornaria o seu exército. O exército de Davi que se tornou um exército imbatível. Imbatível. Mas foi fácil? Não. Continuando. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Por isso mudou o seu comportamento diante dele, fingindo-se de louco nas mãos dele. Fazia risco nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Ou seja, o rei Davi fugiu de um inimigo e caiu na outra terra inimiga. O que ele fez? Ele falou, pronto, agora sim. Saí da terra do inimigo, vou para outra terra que tem maiores inimigos. Vou pedir socorro numa terra onde os maiores inimigos, os verdadeiros inimigos ali estão. Muitas vezes eu e você vamos recorrer, querido, pessoas que que na nossa percepção seria pessoas que colaborariam com a nossa situação. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas pode ser sim os nossos verdadeiros inimigos. Aqui Davi passou por isso. Ele fugiu dos inimigos, fugiu de Saul e foi para uma terra que realmente que existiam inimigos de verdade. O que ele falou? E agora? Eu vou ter que aprender, vou ter que arrumar argumentos, situações para me salvar diante desse momento. Sabe o que o rei Davi fez? Ele fingiu ser louco. Ele fingiu ser louco, fazendo o quê? Batentes nos portões, deixando escorrer saliva pela barba. Para quê? Para tentar enganar os inimigos, para ganhar tempo. Ele usou essa estratégia de louco, por medo. E com você, e comigo, está passando por desafios, saiu de uma terra fugida por inimigos, está em outra terra que está se levantando inimigos, foi buscar ajuda em outra terra que pensava que ali poderia te salvar, poderia te ajudar, mas ali são os verdadeiros inimigos, aqueles que realmente querem sua vida mesmo, querem te ceifar de todas as formas, querem te eliminar de todas as formas. Você vai fingir de louco? Você vai fingir de louca?
assim como o rei Davi? Ou você vai bater de frente, ou você vai pegar essas dificuldades e vai enfrentá-las. Você vai enfrentar os seus inimigos? Ou você vai fingir de loucos para que seus inimigos se recuem? Você vai ter que aprender, você vai ter que criar uma alternativa para se adaptar nesse desafio que você está vivendo. Davi, ele aprendeu, ele aprendeu, e ele acabou fugindo e escondendo na caverna de Adulão. Continuando, vocês estão vendo que este homem está louco. Aí, então aqui diz aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Davi se comportou como louco para se proteger daqueles inimigos. Davi, ele saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de Davi souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívida e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Maob, e disse ao rei de Maob: deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba que o Criador vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro. Vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Heré. Queridos, eu quero dizer para você que muitas vezes você vai ser desafiado a fazer escolhas, a permanecer ou a enfrentar suas dificuldades e seus desafios. Muitas vezes você vai ser levado para o próprio deserto, pelo próprio Criador, para te entregar os projetos que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes você acha que são aquelas pessoas que estão te perseguindo, são aquelas pessoas que estão levantando contra você, mas não é. É o próprio Criador que está te preparando para que você chegue a determinada escolha, determinado local, determinado lugar, determinada cidade, determinado trabalho, determinada vida que Ele tem projetado para você. Então, tá passando por desafios? Tá enfrentando gigantes? Davi, querido, ele matou os gigantes de não sei quantos metros. Ele não teve medo de gigantes. Exércitos e exércitos morria de medo, não teve coragem de enfrentar um gigante. Davi, pela fé, ele diz: quem é esse incircunciso? Quem que ele está pensando que ele é? Afrontando o povo de Israel? Quem é esse incircunciso? O próprio Davi foi lá e venceu o gigante. Ninguém acreditava que poderia acontecer essa possibilidade. Muitos podem olhar para você, olhar pela circunstância que você vive no momento, olhar para a sua vida e não dar credibilidade. Muitos podem duvidar da sua vida. Olha para mim. Você pode estar no pior fase da sua vida. Você pode morar no pior lugar do mundo. Mas você tem que ser luz neste lugar. Você tem que fazer a diferença. Você tem que andar de cabeça erguida. Você não tem que se baixar para aqueles incircuncisos, aqueles que acham que pode contra você. Não, porque você é luz. Você é farol. E onde você passa, os incircuncisos têm que se dobrar diante de ti. Os incircuncisos têm que se dobrar, porque aquele que te protege, aquele que está à tua direita, à tua esquerda, o exército que te guarda, não são exércitos de carne e osso, mas são exércitos celestiais. É Ele que está contigo, é Ele que está conosco. Você tem o direito de sentir medo, mas você não tem direito que esse medo te paralise. Você não pode impedir que esse medo te paralise.
Você tem que aprender com as dificuldades, você tem que aprender com os desafios, você tem que ensinar e treinar pessoas. Que existe uma força maior, que existe um sobrenatural que pode tudo. E que não há carne, não há circunstância na terra que pode deter, que é o nosso Criador e alto dos exércitos. E se você chegar a Yahushua, que é o filho dele, obedecer tudo que ele te ordena, ele próprio nos promete na Bíblia, no livro de Êxodo, que torna-se adversário dos nossos adversários, inimigo daqueles que se denominam nossos inimigos. Então, queridos, muitas vezes você pode passar por grandes desafios, por grandes humilhações, por grandes vergonhas, por grandes perseguições. Aos olhos humanos pode dizer, nossa, como você vai se safar dessa situação? Você está cercada de todos os lados. Mas eu quero dizer para você que a nossa maior proteção, o exército celestial está acima de nós. Então a nossa busca, a nossa luta, a nossa proteção não é olhar para baixo, não é andar como derrotado, não é andar como fracassado, mas é olhar para cima, levantar a cabeça, buscar aquele que pode fazer a diferença na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. É Yahweh, ele sim que criou céus e terra, a nossa vida está diante dele. Tudo está submisso a ele. Se ele disser vai, mesmo que aqueles que humanamente pode dizer não vá, mas se ele disser vá, você deve ir. Se ele te confirmar, faça isso, faça. Você tem que mostrar para o seu medo que aquele que te guarda, aquele que te chamou é maior do que o seu medo. É maior do que seu desafio, é maior do que a sua dificuldade. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra Yahweh e Yahushua. E quando, querido, você olha para a situação, você olha para a circunstância e fala, não tem mais recurso. Sabe o que está acontecendo? O papai do céu está dizendo para mim e para você, olha aqui para mim. Filha, você foi com as suas próprias mãos, não foi, querida? Não foi, querido? Você usou suas mãos, você usou seus recursos, você usou suas influências. Não funcionou, né, filhinha? Né, filhão? Não funcionou. Agora é do meu jeito. Segura aqui, me dê sua mão. Vem aqui. Agora é comigo, deixa comigo. Descanse. Pronto. Sabemos que logo após esse feriado que está aí diante de nós, a festa da carne aí, o mundo vai entrar em grandes dificuldades, em especial o Brasil. Sabemos que o juízo do próprio Criador está em direção à terra, onde a abominação, a desolação, onde as pessoas elas estão esforçando mais em alimentar-se mais a carne do que o próprio espírito. Mas mesmo assim nós sabemos que essa ação vai gerar uma reação em nossas vidas. Então, assim como eu convido você, deixo como direção espiritual você. Busque pela presença de Yahushua enquanto há tempo. Busque porque o tempo do fim chegou. Queira você ouvir ou não, queira você acreditar ou não. Não tema o homem que é carnal, de carne e osso, assim como você, mas tenha temor pelo Yahweh, nosso Criador dos céus e da terra, aquele que pode fazer com que a nossa alma pereça a vida eterna. Você acha que... Onde você quer passar a sua eternidade, queridos? Aonde você quer passar a sua eternidade? O céu e o inferno é a realidade. Isso aqui, nessa terra que nós estamos como aprendizes. Estamos para aprender e, consequentemente, estamos para ensinar e compartilhar o que nós aprendemos. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, que não importe o desafio, o gigante que vier diante de você, não importe aquilo que tenta te paralisar, aquilo que tenta te deixar preocupado, crê somente assim como Yahweh, ele esteve com Davi o tempo inteiro. Muitas pessoas, se hoje nós olharmos a história de Davi, no início,
nós olharíamos para Davi e iríamos dizer: não tem recurso. De repente, hoje as pessoas podem olhar para a sua história, para a sua vida e dizer: não tem recurso, não tem alternativa. Mas isso, queridos, vai depender de você, da sua conexão, da sua comunhão com o próprio Criador. Se Ele diz para você: avance, marche, a ordem é para marchar, seja forte e corajoso, marche. Vamos marchar. Vamos seguir de cabeça erguida, porque é aquilo que nos guarda. Nós iremos chegar no propósito que Ele tem preparado, projetado para as nossas vidas. E não existe, querido, não existe triunfo sem sacrifício, não existe vitória sem sacrifício, não existe vitória sem desafios, não existe vitória sem humilhação. Você vai passar por humilhação, você vai passar por perseguição, você vai passar por rejeição, você vai passar por perseguição, rejeição, humilhação. Você vai passar por coisas que você vai falar: acabou, eu não consigo mais. Muitas vezes você vai olhar para você e dizer: acabou, não tem jeito, eu não consigo. Aí Ele vem com todo o amor. Tem sim, Ele usa pessoas, Ele lança mensagem, Ele usa vidas para te falar: tem jeito sim. Você lutou até aqui com suas próprias forças, da agora em diante eu vou lutar por ti. Eu vou estar no comando, deixa comigo. Porque você vai chegar ao destino que eu escolhi para ti. Você é uma escolha minha, você não é uma escolha dos homens. Você é um projeto meu, você não é um projeto dos homens. Seja forte e muito corajoso. E você? O que você aprendeu com as suas dificuldades? O que você aprendeu com os seus desafios? Se você aprendeu assim como o rei Davi, você tem a obrigação de ensinar. Você tem a obrigação de liderar vidas. Você tem a obrigação de curar vidas, porque quando nós somos curados, nós curamos. Então, o rei Davi, ele estava no pior momento da sua vida, sentindo medo, fugindo de inimigos. Mas ali, o próprio Criador permitiu que se unisse a Davi pessoas que estavam com problemas, pessoas que estavam com dificuldades financeiras, pessoas que estavam com dificuldades espirituais. Davi foi treinar o seu exército, que era aproximadamente 400 homens. Aqueles homens que se juntavam a Davi, que eram homens rejeitados, que estavam com dificuldades. Vamos dizer, a escória, né, do mundo. Aqueles que ninguém quer. Ninguém quer. Aí ele se une a Davi. E Davi vai treinar essas pessoas. Davi estava ali, queridos, sem aguentar. Falou: é meu filho. E ele foi usado no seu pior momento da sua vida para aprender com aquela situação, ensinar e treinar um exército de 400 homens aproximadamente, que se tornou um exército, o maior exército de Israel, um exército imbatível. Nunca houve, nunca existirá um exército como o do Davi. Então hoje, de repente, você está passando por dificuldades, você está passando por lutas, e vai chegar pessoas até você para você ensinar algo, compartilhar algo com essas pessoas, para treinar essas pessoas, para preparar essas pessoas, para que você venha liderar essas pessoas, para você saber lidar com esses desafios que estão diante do seu caminho, para que você venha formar o seu próprio exército. É forte, né? É muito forte o poder do Criador sobre as nossas vidas. E nessa circunstância, nessa dificuldade, você vai estar ensinando, você vai estar treinando fisicamente, espiritualmente, e formando um exército imbatível para vencer todas as dificuldades. Então, queridos, eu quero dizer para você que essa é uma nova semana que está aí diante dos nossos olhos. Eu já consagrei essa semana, estou consagrando, estou orando por todos. Estou um pouco ausente, mas tenho os meus motivos pessoais pela ausência. E quero dizer que jamais esquecerei de colocar vocês em minhas orações. Peço também que ore por mim.
E quero dizer que o Criador, ele está nos treinando, ele está nos ensinando. Por quê? Porque lá na frente tem a glória, o triunfo dele diante de nós. Tem algo que ele tem preparado para mim, para você, que é muito grande, só que nós temos que passar por um processo. E esse processo, ele demanda aprender, ensinar e compartilhar e se preparar, tá? E eu estou me preparando, aprendendo, ensinando e me posicionando para receber o que ele tem para mim e assim você receber para você. E lembre-se, toda arma forjada, manipulada contra ti não prosperará. Sujeitai ao Criador e ao resista ao diabo e ele fugirá de vós. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque a seus anjos ele deu ordem. Porque a seus anjos ele deu ordem para que te guardem todos os teus caminhos. E lembre-se que o exército celestial que está te guardando os seus, é um exército imbatível. Entregue seu caminho ao Altíssimo. E tudo que você tem projetado, planejado, viva em submissão a Ele, buscando a verdade. Viva no caminho da retidão, da honestidade. Mesmo que alguns vão duvidar da sua índole, vão duvidar da sua honestidade, do seu caráter. Não ligue o que as pessoas pensam de você, porque isso é uma opinião pessoal delas. Cada um tem a forma de pensar, queridos. Você não pode impedir que o que as pessoas acham de você, o que você deveria fazer, como você fazer, o que elas acham que você fez, o que você vai fazer, é uma opinião pessoal delas. Agora o que manda é o que você é diante do Pai, porque é lá no dia do juízo final que nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos. Então, não perca a oportunidade, por mais que existam desafios na sua vida, vive em submissão ao Criador, vive em obediência a Ele, mesmo que todos estejam em contramão, em contradição, porque aquele que vive em submissão ao Criador, ele vive em contramão do mundo. O mundo está para cá, nós estamos para cá, na reta, nós vamos firme, apesar das dificuldades, nós andamos de cabeça erguida, nós vamos a presença dele. Nós queremos algo mais, além do que os nossos olhos podem contemplar, do que as nossas mãos podem pegar ou tocar. Então, queridos, eu quero dizer para você, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, generosidade do meu coração, que não importa o que os outros, de perto, de longe, pense de você, acha de você. O que importa é o que você é, no oculto, no escondido, diante do Pai. Tá bom? Então, que vocês tenham uma ótima semana, com a presença do Criador sobre vocês, que a graça dele esteja sobre vocês, que os anjos dele, o exército celestial, assim como está comigo e com os meus, esteja com você, com sua parentela, com sua casa e com sua família. E não deixe de buscar pela presença dele nas madrugadas, não deixe de orar, não deixe de consagrar e entregar a vida a ele, tá bom? Porque é ele que nos garante a realização, ele que nos garante a proteção, ele que nos garante verdadeiramente os livramentos, né? O livramento verdadeiro vem dele, parte dele para as nossas vidas. Então, assim como está no Salmo 107, e ao ele salva todas as pessoas que estão atribuladas, né? Então, clame por ele. Quando você clama, ele te livra de todas as suas tribulações. Ele te livra de tudo aquilo que vem em oposição à sua vida. Ele te protege. Ele é estrategista, ele pode estar em lugares que você não pode estar. Ele pode estar em ambientes que você não pode estar. Ele pode ouvir conversas que você não ouve, que você não conhece. Eles são dos corações. Às vezes você confia nas pessoas, mas você não conhece a índole das pessoas. Mas o próprio Criador sabe. Se algo, querido, você buscou por algo e não conseguiu resposta, é livramento do próprio Criador sobre a sua vida. Ele está te dando proteção. Ele está dizendo, não adianta buscar no homem. Quem vai te guardar, quem vai te proteger sou eu. Ponto. Simples assim. E ao dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach.
Paz e harmonia de Yahshua Mashiach. Que as bênçãos dele, a proteção dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Assim seja.